Casas Naim tem como objetivo acolher crianças e adolescentes menores de 18 anos. Mais crianças desejam sorrir. Elas dependem de você. Ajude este projeto. www.misericordia.com.br/social. Amigos da web, é um prazer estar novamente aqui com vocês, meditando na palavra do Senhor, meditando no Evangelho do dia. E hoje a passagem que será lida, ou as passagens que serão lidas, se encontram no Evangelho segundo João, no capítulo 7, versículos de 1 a 2, e no capítulo 10, versículos de 25 a 30. Nós iremos ler aqui a partir do capítulo 10, do versículos 25 em diante. Então, peço que vocês leiam a parte anterior, na casa de vocês. Nós vamos ler a partir do versículo 25 do capítulo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus lhes respondeu: Já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu tudo é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Como nas meditações das sextas anteriores, eu tenho sido privilegiado com uma série de passagens tensas em que há embates entre Jesus e a liderança do povo de Israel de então. E aqui no caso até o Evangelho de João, ele até diz que é um embate com os judeus, em que a própria integridade, a própria pessoa de Jesus tem sido questionada, né? Quem é você? Por que você faz essas coisas? E eles duvidam de Jesus. E Jesus inverte o jogo, vira a mesa e fala: vocês não acreditam? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, uma verdade que esse Evangelho nos traz, que pode desagradar a muitos, mas o fato é que nem todos eram ovelhas de Jesus, ou nem todos são ovelhas de Jesus propriamente ditas. Por isso que evangelizamos, por isso que proclamamos o Evangelho. E Jesus ele passa a dar uma descrição de como são essas ovelhas, das características dessas ovelhas e como ele se relaciona com essas ovelhas. Ele diz lá no versículo 27, as minhas ovelhas escutam a minha voz, a voz do bom pastor. As ovelhas, elas são conhecidas por Jesus. Ele continua, eu as conheço. A outra característica das ovelhas, ele diz, elas me seguem, elas seguem Jesus após ele. Aí ele diz o que ele dá para essas ovelhas: eu lhes dou a vida eterna. E ele afirma, elas jamais perecerão, jamais morrerão. E sobre a segurança dessas ovelhas, ele continua, ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém pode separar uma ovelha do bom pastor, nada pode separar. Até me lembro de uma passagem de Paulo em Romanos, quando ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Será angústia, tribulação, fome, nudez, perigo ou espada? E ele continua, mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. E ele diz assim, por quê?
Por que ninguém pode separar? Porque foi meu Pai que me deu tudo. E Ele é maior do que todos. Ele é maior, o Pai é maior do que a morte, que a tribulação, a angústia, o diabo, o falso amigo. Deus é maior do que tudo, o Pai. E Ele continua arrematando, que é tão importante para o ano da fé. Eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus é um com o Pai. Então esse evangelho lido hoje, ele nos dá essa segurança de ser ovelha, ovelha de Cristo que segue a Cristo, que ouve a voz do Mestre, que é confirmado pelo Mestre com a vida eterna, com a imortalidade. É uma ovelha que tem vida, não uma vida para depois, porque nesse mesmo evangelho, em outra passagem, no diálogo com a mulher samaritana, ele disse que aquele que acreditasse em Jesus, que acreditasse no Filho de Deus, dele fluiriam águas vivas para a vida eterna. Então é uma vida que já se manifesta nos dias de hoje, e ninguém pode te separar de Jesus Cristo, ninguém pode separar a ovelha do bom pastor. Tenha essa segurança no Mestre, tenha essa segurança no bom pastor que deu a vida por você, que morreu para te salvar, que envia o Espírito Santo para não te deixar sozinho, e você vai caminhar junto com Jesus, junto com Deus, junto com o povo de Deus, de mãos dadas para a vida eterna, que já se manifesta hoje na vida do povo de Deus. Deus abençoe e até a próxima sexta-feira no próximo Evangelho do Dia.